Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de um filme de baixíssimo orçamento e que creio que pouca gente ouviu falar, O Homem da Terra. Esse é um daqueles filmes para quem realmente é fã de cinema, e principalmente de cinema independente, que encontra formas criativas para driblar as limitações de produção. E por ser um assunto que vai gerar pouco engajamento natural, eu peço que você dê uma força com um like e se inscrevendo aqui no canal. Eu conheci O Homem da Terra recentemente, quando procurava inspirações em projetos que se passam num único cenário. Quando eu comecei a assistir, não li muito sobre o filme, e não fazia muita ideia da proposta dele. O que eu sabia de verdade era de uma curiosidade dos bastidores, de que esse foi o último roteiro escrito por Jeremy Bixby, quando ele já estava no hospital, e que o seu filho, Richard Shackman, teve de correr atrás do dinheiro para tirar o projeto do papel. Shackman também foi o diretor do filme, fazendo tudo na raça. E antes de contar a história, tanto do primeiro filme como da sequência de O Homem da Terra, quero deixar o aviso aqui no início de que esse vídeo vai ter spoilers. O Homem da Terra conta a história de John Oldman, interpretado por David Lee Smith, que tem o estranho hábito de se mudar com frequência, mas um dia decide reunir os seus amigos mais próximos antes de mais uma mudança, para finalmente revelar por que ele faz isso. E então, durante a conversa, John conta que é uma espécie de homem das cavernas, tendo mais de 15 mil anos, e que de tempos em tempos começa a demonstrar sinais de velhice clara, e que por isso precisa se mudar antes que alguém perceba isso. É claro que a revelação deixa os amigos incrédulos e até revoltados por essa história que ele conta e que estaria inventando. Só que conforme John vai contando as coisas que passou durante várias e várias gerações, tendo relação com inúmeras pessoas, incluindo personalidades marcantes para a história da humanidade, os amigos começam a ter uma desconfiança de que ele pode estar falando a verdade. Essa dúvida persiste até o final do filme, quando John sugere que ele é o próprio Jesus Cristo, gerando revolta em uma das amigas que é uma grande religiosa e que o acusa de heresia. Porém, no final do filme você tem a certeza de que ele realmente contava a verdade, mas na sequência do filme, que eu vou falar daqui a pouco, isso não se torna mais uma certeza. Aliás, eu vi muita gente reclamando desse final do filme, acreditando que um dos trunfos durante boa parte de O Homem da Terra era o clima de incerteza, e que a revelação do final tirou o brilho disso. Eu concordo que o filme poderia ter terminado sem a revelação, até porque isso tem um tom mais levado para a ficção científica, e talvez deixasse tudo em aberto, poderia ter mantido um pé na fantasia e outro na realidade, deixando a história com um tom um pouco mais equilibrado. Mas o que mais me surpreendeu em O Homem da Terra foi a criatividade e a forma como o roteiro é conduzido através dos diálogos. Imagina só, o filme é basicamente um homem contando uma história para outras pessoas dentro de uma cabana. Quer coisa mais simples do que isso? Só que ao mesmo tempo, esse é o grande diferencial de O Homem da Terra. Acredito que não seja um filme para todo mundo, e por isso mesmo falei que serve melhor para quem é fã de verdade de cinema. Mas mesmo com essa proposta, o filme me prendeu do começo até o final, como uma criança que fica escutando o avô contar uma história. O roteiro de O Homem da Terra tem uma perspicácia impressionante. Ao mesmo tempo em que John conta as histórias da sua vida durante 15 mil anos, gerando a dúvida de que se realmente aquilo que ele fala é real ou não, levanta diversas questões filosóficas de existencialismo e de religião. É um filme realmente surpreendente. Com a boa repercussão do primeiro filme, o diretor Shackman decidiu fazer uma sequência em 2017, chamada Holocene. E seguindo aquela velha maldição das sequências de filmes de sucesso que são detonados, essa continuação de O Homem da Terra foi massacrado por muita gente. Nessa continuação, Joe Oldman muda sua identidade e trabalha como professor em uma universidade. Os seus alunos então passam a desconfiar que ele possa realmente ser esse homem das cavernas e até o próprio Jesus. Me chamou a atenção nessa sequência o tom leve da história, que chega até a ser parecido com o de filmes religiosos. No primeiro tinha a presença de uma trilha mais leve, mas nessa continuação isso ficou ainda mais claro, deixando o filme meio fora de tom. Outra coisa que me surpreendeu foi o depoimento do diretor, que é exibido no início e no final do filme, trazendo uma proposta bem diferente. No começo, Shackman fala que o filme está disponível gratuitamente e pede para que as pessoas de boa fé vão até o site oficial e façam uma doação com valores que consideram justos para a produção. Uma espécie de Netflix pós-pago, mas de forma voluntária. E aí vem finalmente o desfecho do filme, que chega até a ser meio bizarro. John consegue sobreviver a uma facada de um aluno que tentava tirar a prova se ele realmente é Jesus e vai para as montanhas. Lá ele recebe a ajuda de um amigo, e os créditos sobem, deixando mais clara a ideia de que a história que ele contou no primeiro filme realmente é verdadeira. Só que aí surge uma cena pós-créditos, completamente fora de tom, com o investigador indo até a casa de um amigo de John atrás de informações sobre ele e sugerindo que John pode ser uma espécie de serial killer, e que por isso se muda com frequência e com uma nova identidade. A ideia até faz sentido. O problema é que isso parece ser deslocado com a proposta restante e o tom do filme.
que não planta pistas suficientes para deixar em aberto a possibilidade de o John ser o assassino em série. As discussões do filme, especialmente do primeiro, também não tem nada a ver com essa ideia. Acontece que após essa cena aparece mais um depoimento do diretor, que explica que deixaram esse final em aberto de forma proposital, com a ideia de que o filme possa ganhar outra continuação ou até uma série de TV, e por isso ressalta a importância das pessoas acessarem o site oficial do projeto e fazerem sua doação. O problema é que o filme teve um baixo alcance, e boa parte dessas poucas pessoas que viram não aprovaram nem um pouco esse segundo filme, principalmente o final, acreditando que além de ser fora de tom, foi feito para os realizadores ganharem mais dinheiro. É claro que o cinema, no fim das contas, é uma indústria, na qual as pessoas que trabalham nela precisam de dinheiro e fazem tudo por dinheiro, mas boa parte do público não encara dessa forma. O Homem da Terra deixou um legado interessante, principalmente pelas ideias do roteirista Jeremy Bixby no primeiro filme. Apresentou uma proposta que pode ser usada como referência para muitos outros filmes, e eu confesso que mesmo com a decepção do segundo, ia ficar curioso para ver uma sequência dessa história de John Oldman e até onde ela pode parar.